Dando sequência aí, na próxima lâmina, nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, item 12, a seguinte narrativa. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dúctil aos espíritos em geral. Ou seja, nós sermos conduzidos por eles. O bom médium, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos. Simpático, que entenda, tem afinidade. Né? E somente deles tem assistência. Unicamente nesse sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente, ou seja, toda poderosa no processo da mediunidade. Então, a gente verifica nessa mensagem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo que a mediunidade não implica necessariamente uma relação habitual com os espíritos superiores. Vai depender do nosso grau de moralidade com quem nós tivermos. Nós vamos transmitir aquilo que nós temos vínculo. Né? E aqui os espíritos nos colocam no final a importância da parte moral, da qualidade moral no intercâmbio espiritual. Dando sequência aí, na próxima lâmina, nós vamos ver que no capítulo 28, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz o texto, o médium que queira gozar sempre da assistência dos bons espíritos tem de trabalhar por melhorar-se. Então, todos nós queremos ter assistência dos bons espíritos. Então, aqui já fala claro que nós temos que melhorar-se. Verifique que o verbo está no infinitivo pessoal. A ação ocorre no próprio sujeito. Então, nós que temos que ter um movimento íntimo em nós de buscar essa melhoria. É uma questão do uso do nosso livre-arbítrio, é uma decisão pessoal. O que deseja que sua faculdade se desenvolva e engrandeça no sentido de moralidade, ou seja, que seja producente, tem de se engrandecer moralmente e de se abster de tudo o que possa concorrer para desviá-la do seu fim providencial. Então, ou seja, o objetivo da mediunidade, como Deodata mostrou para nós nas últimas 2 semanas, é que nós sejamos um instrumento útil da espiritualidade, dos benfeitores espirituais a serviço do bem, nas diversas coisas. Nós temos, repito, nós temos que fazer com que mediunidade saia da sala mediúnica e ela seja um instrumento não de intercâmbio. Nós ficamos muito presos que mediunidade é transe mediúnico. O transe mediúnico é uma etapa do processo do exercício da mediunidade. Mas isso em nós hoje acontece uma vez por semana, mas nós precisamos avançar para a nossa moralidade, para quando nós tivermos, por exemplo, no nosso lar, e acontecer uma situação de conflito, que nós tenhamos grau de moralidade suficiente para estar em intercâmbio, né, ter frequência vibratória com os nossos benfeitores espirituais, para recebermos as inspirações para sermos apaziguadores, ser um instrumento de pacificação, ser um pacificador, como Jesus fala, bem-aventurados os pacificadores. Né? Então, é esse o objetivo da mediunidade. E esse é a finalidade. Então, considerando que todos nós médios temos que trabalhar incessantemente no nosso processo reeducativo, buscando ampliar a nossa moralização como roteiro, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver na próxima lâmina, no livro Emmanuel, no capítulo 11, necessidade de exemplificação, né? Onde, nessa próxima lâmina, Emmanuel fala, devendo evitar na sociedade os ambientes nocivos e viciosos, podem perfeitamente cumprir seus deveres em qualquer posição social a que forem conduzidos, sendo uma de suas principais obrigações melhorar o seu meio ambiente com o exemplo mais puro de verdadeira assimilação da doutrina de que são pregoeiros. Então, ou seja, aqui Emmanuel, né, coloca muito claro para a gente que, devido ao nosso grau de moralização, cada um de nós sabemos, né, os nossos pontos fracos.
nós sabemos os ambientes que nós frequentamos, que eles são situações que são susceptíveis de nós cairmos em tentação. Então, ainda, Jesus entrava em qualquer lugar, não tinha problema. Agora, todos nós podemos entrar em qualquer lugar e sair sem risco nenhum? Sem sofrer a tentação e ceder à tentação? Então, aqui Emmanuel dá uma orientação que nós precisamos nos conhecer, né, que a questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho fala, né, que busca lá aquela frase do Templo de Delfos, na Grécia, que fala, conheça-se a ti mesmo, né? Nós precisamos nos conhecer, voltar os nossos olhos para dentro de nós e mudar o nosso mecanismo de vida, onde normalmente, a todo momento, nós ficamos dentro da família, dentro da atividade profissional, dentro do centro espírita, olhando o que as pessoas estão fazendo errado e censurando. E aí nós vamos buscar Jesus, né, quando fala aquela passagem do arqueiro da trave, falando para a gente ficar olhando o cisco no olho do outro, esquecendo a trave, né, o arqueiro que está dentro de nós, dos nossos olhos. Então, nós temos que ser severo conosco, né? Então, se nós começarmos a olhar para dentro de nós, nós vamos saber onde estão as nossas fragilidades morais e evitar frequentar esses ambientes que podem ser deslizes morais para nós. E logo em seguida, Emmanuel fala que o nosso dever, né, é melhorar o ambiente que nós frequentamos. Então, nós falamos todos os ambientes aqui, família, atividade, trânsito, casa espírita, né, que esse é o nosso objetivo. Tanto é que nós vamos ver na próxima lâmina, né, no item 226 do Livro dos Médiuns, né, que começa o capítulo 20 da influência moral do médium, né, a primeira pergunta que Allan Kardec faz: o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Ou seja, a faculdade mediúnica, a Deodata já mostrou para nós, nos últimos trabalhos, que essa faculdade radica no organismo, ou seja, é exatamente quando nós vamos, Deodata já explicou para a gente, que quando nós vamos reencarnar, a ligação do perispírito célula a célula com o corpo físico, aonde a mediunidade, a faculdade tem que manifestar, ali vai reduzir a ligação eletromagnética patrocinada pelos fluidos vitais, para, como se vamos a um termo mais fácil, para afrouxar essa ligação dessa célula do perispírito com a célula do corpo físico, fazendo que ali o médium tenha a sensibilidade e ali instale a faculdade. Por isso que Allan Kardec coloca que a faculdade está radicada no organismo perispiritual vinculado com o organismo físico nessa ligação. Então, aqui ele fala, não, o desenvolvimento da mediunidade não guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns. A faculdade, propriamente dita, radica no organismo, independe da moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades dos médiuns. Então, às vezes, a gente repete algum material, porque eles estão todos interligados, né? Então, isso aqui deixa para a gente claro que nós podemos ter uma faculdade extremamente ostensiva, mas isso não significa que nós vamos usá-la devidamente. O uso dela vai ser patrocinado pelo nosso caráter moral, né? Na próxima lâmina, Emmanuel vai dizer a mesma coisa, né? No capítulo 16 do livro Seara dos Médiuns, a mensagem chama Força Mediúnica, quando ele fala, mediunidade assim, tanto quanto a visão física, representa, do ponto de vista moral, força neutra em si própria. Então, a mediunidade é força neutra, igual o dinheiro. Emmanuel fala que o dinheiro é neutro. O bom uso ou mau uso do dinheiro depende das nossas condições morais. Como é assim a mediunidade, e Emmanuel faz uma relação aqui com nossos olhos. O que nós vamos enxergar, por isso tem uma passagem no Evangelho que Jesus cita os olhos, né? Mas, no fundo, ele está utilizando os olhos como as janelas da alma, como diz Leon Denis, para mostrar que os olhos vão ser atraídos de acordo com o material
ou seja, com a condição moral que existe em nós, né? Ele fala a importância, a significação que possa adquirir depende da orientação que se lhe dê. Ou seja, como que nós vamos direcionar essa faculdade? Nós estamos atualmente numa reencarnação. Quem está assistindo esse trabalho, muitos são portadores de faculdade mediúnica. É o momento de nós refletirmos o seguinte: qual o direcionamento que nós estamos dando para a faculdade mediúnica? Qual o significado dela para nós em nossa vida? Nós estamos vendo a mediunidade como instrumento da nossa evolução? Nós estamos vendo a mediunidade como oportunidade da nossa reforma íntima? Ou nós estamos ainda presos àquele conceito que nós estamos indo no centro espírita frequentar a reunião mediúnica e ajudar os espíritos? Eu posso frequentar a reunião mediúnica 50 anos. Se eu não crescer espiritualmente, se eu não me moralizar, pouco vai servir. Eu vou estar mais preso ao fenômeno mediunismo e vou chegar com a minha bagagem fraca quando eu desencarnar. Eu não vou, é a parábola dos talentos, não é isso? Eu não vou multiplicar esses talentos. Provavelmente eu posso estar enterrando esses talentos.